Olá, boa tarde. Sexta-feira, pós-feriado, muita gente emendando esse dia, mas um dia muito oportuno para a gente conversar sobre assuntos relevantes do nosso país, da nossa cidade. E para isso eu estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade o ex-vereador de São José do Rio Preto, Carlos Feitosa, Carlos Eduardo Feitosa. O Feitosa, desde que deixou a política, nunca vestiu o pijama da política, está sempre atuando, né? Sempre, pelo menos, comentando, participando, sempre antenado em relação aos fatos que acontecem muito aqui em nossa cidade e muitos em nosso país, né? Fatos que têm sido, de um modo geral, decepcionantes para a sociedade brasileira. A gente está muito preocupado com o que está acontecendo com esse país, com essa cidade, enfim, com essas coisas todas que estão acontecendo por aqui. E é para conversar sobre essas generalidades, sobre esses assuntos genéricos, que eu estou trazendo aqui, tendo convidado o Feitosa, e ele aceitou e chegou agora há pouco aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Feitosa, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso programa. Deixa eu dar um pequeno testemunho aqui. Existem algumas pessoas com as quais é muito oportuno, muito prazeroso conversar. Para mim, o Feitosa sempre foi essa pessoa muito bacana de conversar. Desde os tempos em que ele era vereador, eu estava quase sempre presente na Câmara Municipal, por dever de ofício, né? Eu estava como repórter do Diário da Região, acompanhando aqueles momentos todos, aqueles movimentos todos da Câmara Municipal, e convivia bastante com o Feitosa nessa época. Depois que ele deixou de ser vereador, eu deixei de ser repórter também. A gente se afastou bastante, né? Estávamos até comentando isso agora mesmo, como a gente se afasta das pessoas numa cidade relativamente pequena como o Rio Preto. Daria para a gente ter contato com essas pessoas todas, e a gente nem sempre tem. Mas quando a gente tem essa oportunidade, a gente aproveita até onde dá. E aí esse é o sentido dessa entrevista hoje aqui com o Feitosa. Eu queria agradecer muito a sua presença mais uma vez. E estamos vivendo no Brasil, em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, momentos delicados na esfera política, não é isso, Feitosa? Fala um pouquinho sobre isso. Estamos aí. Primeiro eu é que tenho que agradecer o teu convite. É uma oportunidade que você dá para a gente conversar um pouco e falar um pouco sobre as coisas que estão acontecendo hoje e também te reencontrar, porque hoje esses reencontros e a nossa afetividade uns com os outros está sendo substituído pela internet. Isso. E a gente acha que basta receber lá um recado pelo Facebook e tal, e nunca ver a pessoa, nunca conversar com a pessoa. Mas não é bem assim, a gente precisa estar próximo, sentir as pessoas, trocar afetividade, carinho umas com as outras, porque, afinal de contas, isso faz parte da nossa necessidade pessoal, né? Somos gente, né? Sem dúvida. Então, é um prazer estar aqui, viu, Rei? Tá? E conversando um pouco com você e te reencontrando, você que fazia tempo também que não via, tá? Bacana, é isso aí, Feitosa. E aí, nós estamos... vamos começar pela nossa aldeia, começar pelo nosso quintal? Pois não. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto protagonizou a semana passada, agora ou essa semana, no começo dessa semana, um momento especialmente delicado. Ela renunciou à possibilidade de investigar alguns fatos importantes que ocorreram na cidade, na Secretaria de Esportes, o tal do auxílio atleta, etc. A Câmara renunciou à possibilidade de prorrogar o funcionamento de uma SEI, de uma comissão especial de investigação, que estava apurando o mau uso dessa verba pública, dinheiro público, nessa história do auxílio atleta. É uma pena os próprios vereadores renunciarem a esse dever de ofício, né, Feitosa? Fala um pouquinho sobre isso. Rei, porque quando o Legislativo renuncia ao seu papel fiscalizador, ele renuncia à sua própria razão de ser. Exatamente. Quer dizer, um vereador que não fiscaliza, ele não precisa deste vereador, não é? Mas, infelizmente, no Brasil isso está se tornando moda. Isso acontece lá no Congresso, se o presidente telefona para alguém ou oferece um jantar, que por sinal também está na moda lá no Jaburu, imediatamente aquela gente vota contra a criação de qualquer comissão de investigação, vota contra qualquer discussão em cima de projetos mais polêmicos, no sentido de análise mesmo, não é só de falar mal, é de analisar e tal. Nós estamos num país em que as coisas, o poder está assim, passando e está se ajeitando para poder se manter, não se importando de forma alguma se eu, você, os
os cidadãos estão ou não felizes com aquilo, com aquele papel. Por exemplo, a Câmara deixa de criar uma comissão de investigação e tal. Ora, é um trabalho sério. Não se trata de agradar o prefeito ou desagradar o prefeito. Claro. Se trata de cumprir a obrigação. A obrigação do vereador, assim como ele tem a obrigação de não ser um maledicente, um boca-rota e tal, ele tem a obrigação de ser sério e fiscalizar o poder público. A cidade que a Câmara se abstém deste papel, ela fica totalmente à mercê do prefeito, à mercê até do autoritarismo do executivo. Sim. É pena que aconteça isso, e o que é mais doloroso no estudo, e aí não vai nenhum comentário mais trágico, é um comentário verdadeiro, é que a população assiste tudo isto e fica olhando a paisagem sem tomar posição diante disso. É um conformismo muito grande. Um conformismo, né? Tranquilo, tratando isso com naturalidade. Exato. Sabe? Na próxima eleição vota no mesmo malandro que se absteve do seu papel. Exato. Ele volta como candidato para exercer um papel que ele não quer exercer, porque ele não quer fiscalizar. Ele quer ser amigo do prefeito, ele quer tirar algumas vantagens pessoais. Infelizmente, o país está hoje vivendo isso em todas as esferas. E a população está aí assistindo passivamente. Quando a gente fala em todas as esferas, a gente logo é remetido para a questão do Congresso Nacional, etc. Sim. E isso envolve muito também a justiça no Brasil, etc., o Poder Judiciário do Brasil. Eu queria um pouquinho de comentário, uma palhinha sua a respeito disso, Feitosa. Qual a gente sempre, historicamente, né, no Brasil, o Poder Judiciário, de uma maneira geral, foi um tanto quanto poupado das críticas, etc. Nas épocas de ditadura, etc., o Judiciário se firmava como alguma coisa a salvo das críticas, etc. E exatamente isso aconteceu, né? Fala um pouquinho sobre isso, esse papel do Poder Judiciário no Brasil, do Ministério Público também, enfim. Assim como acontece no resto do mundo, nas ditaduras o Poder Judiciário faz o jogo da ditadura. Ele não faz o jogo da Constituição, das necessidades democráticas, não é? E ele é poupado porque é um poder que, de qualquer modo, advém de uma casta da sociedade, né? Normalmente são filhos de gente bem situado na sociedade, então eles ficam um pouco poupados. É diferente do vereador que vem lá do bairro, da periferia, às vezes até da favela, e o povo bate, quando bate não tem esta compreensão que se tem com o juiz corrupto, com o promotor corrupto, com o Supremo corrupto. Não, nós somos muito compreensivos com o judiciário. Isso é terrível para nós. Por quê? Porque quando você tem um judiciário que é autoritário e é corrupto, você não tem a quem recorrer. Porque do judiciário você vai para onde? Só se for a Deus. Porque, na realidade, você perde... Não há mais instâncias Não tem mais instâncias. O judiciário não fazendo, não tem como você ter uma instituição, um órgão que o faça fazer. Né? Então, o que nós estamos assistindo no Brasil. Volto a dizer, e o que é pior, estamos assistindo de braços cruzados, tranquilos. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui com você hoje, você está me dando a oportunidade de cumprir a minha obrigação. Eu tenho que levar esta conversa para a população, assim como toda a população tem que levar essa conversa para os seus contatos, para as instituições. Na igreja, você tem que discutir isso lá com todas as ordens e instituições, como o Papa tem feito ultimamente, não é? E todas as igrejas, independente da igreja católica, todas, enfim, aonde estiver um grupo de pessoas organizadas, este grupo precisa estar discutindo política. Sem dúvida. Já não tem mais cabimento, Reizinho. Você está com esse discurso atrasado, reacionário, sabe? De que, olha, eu não gosto de política.
Como não gostar de política, Reizinho, se é a política que determina a nossa vida, determina o salário do meu filho, determina a escola da minha filha, determina as condições de salubridade da cidade. A eficiência de sua aposentadoria, a validade de tudo isso, tudo. Não até o número de buracos que você tem na rua, quem determina é a política. Sem dúvida. Não é? Não há dúvida. Então, nós não discutimos, outro dia até comentei com um amigo, nós temos gente muito preocupada com a Venezuela, e lógico que tem preocupação, porque realmente o regime da Venezuela é um regime autoritário e tudo mais. Mas nós não temos mais obrigação de preocupar com a Venezuela do que discutir, por exemplo, os buracos da nossa rua. Então estamos discutindo lá com o Maduro, mas esquecendo que o prefeito precisa tapar os buracos, ele precisa cumprir a obrigação, senão vira um exercício de cinismo. Sabe? Exato. Nós estamos cuidando do rabo do outro, mas esqueçamos o nosso rabão aqui, tá certo? Então, e são questões muitas. Você está falando de buraco, que é apenas um exemplo. Não, ligeiro, esse é um exemplo, esse é o mais comum. Problemas da saúde pública aqui em São José do Rio Preto. O problema da Vila Itália, uma favela que está surgindo em progressão em Rio Preto, que precisa de providências, né, porque a gente não volte a um problema que já tivemos no passado. Quer dizer, está ao alcance de nós eleitores, né? Cada um resolver isso. Mas uma outra coisa, eu não sei o que você acha, eu sei que você, não vou ficar aqui rendendo loas a você, mas eu sei que você é um camarada crítico, inteligente e tal. Nós estamos vivendo um momento também que parece que preocupar com o pobre, com a favela, é uma coisa menor, não é moderno, sabe? O modernismo hoje é você fazer de conta que não sabe disto e ficar discutindo coisas que não têm muito a ver com o nosso dia a dia. Nós, por exemplo, nós precisamos de uma coisa importantíssima que o povo brasileiro precisa, comer. Precisamos comer. Olha, nós precisamos ter um governo que zele pela fome. Sabe, que jogue contra a fome. Não adianta nós estarmos admirando a Madre Teresa de Calcutá, quando na realidade você aqui vive um poder público alheio a tudo isso, com áreas de modernismo, porque preocupar com pobre não dá muito status, tá certo? Esse é o problema. E nós não fazemos muita cobrança nisso, né? Falamos mal dos auxílios que damos aos pobres, quando cesta básica, essas coisas todas, né? Mas não falamos mal dos grandes financiamentos que os ricos recebem a custos subsidiados no Banco do Brasil e que às vezes dão muito trabalho para pagar, viu? Quando é na hora de pagar, é um tal de mandar trator para a rodovia, com um empregado ganhando R$10 por dia para ficar o dia inteiro lá, não quer pagar, sabe? E fala o tempo todo, recebe 1000 privilégios e fala o tempo todo do país, do governo, está sempre descontente. Então, mas quando é com relação ao pobre, dá a impressão que a gente está jogando no atraso. Já resvalamos agora, nessa abordagem que fez agora, sobre mais um tema que a gente tem que tratar aqui hoje, a questão da corrupção institucionalizada no Brasil, né? É uma coisa que também foge apenas ao âmbito do poder público. Hoje a corrupção está muito institucionalizada em todos os setores da sociedade brasileira, em todas as empresas, etc. É muito comum isso tudo. Por que aconteceu isso, Feitosa? E até onde chegaremos nessa situação? Eu acho que foi muita impunidade durante muitos anos. Não é a impunidade de 10 anos, é a impunidade de 500 anos. Isso. A elite, os setores dominantes da sociedade sempre fizeram o que quiseram e nunca foram para a cadeia. Agora que está acontecendo de ir um ou outro para a cadeia, dá muito trabalho, ainda assim vão com muitos privilégios, tá certo? Eu acho que uma das questões é esta. A outra questão é a nossa formação. Nós temos uma formação extremamente, eu diria até egoísta, aonde cada um tenta se salvar do jeito que pode. É muito comum, você sabe disso, a gente conversar com um amigo e ele dizer, olha, se eu tivesse no teu lugar, eu teria roubado. Isso é natural. No Brasil é essa coisa, esse cinismo, né?
ficou natural, não tem problema. Aquela história de levar vantagem em tudo. Levar vantagem em tudo acreditou nisso, né? Não é sinônimo de canalice, não, é sinônimo de inteligência. Olha, exato. Se você conseguir levar vantagem em tudo, você não é um canalha. Você é um inteligente, você é um cara muito esperto e ninguém cobra isso. E levar vantagem em tudo significa, por exemplo, furar fila, desrespeitar o estacionamento para deficientes. Sem dúvida, essas coisas todas estão aí. E você vê isso toda hora. E as pessoas não se cobram, porque também aí já não seria nem o poder público a cobrar o cidadão, seria o próprio cidadão, né, Rei? Por exemplo, furar fila não é o prefeito, o vereador ou o juiz que vem me cobrar. Sou eu. Eu é que tenho que ter vergonha na cara e não fazer um tipo de coisa desta, sabe? Eu é que tenho que respeitar o direito dos outros, mas nós não fazemos. Por que não fazemos? Porque a gente faz essas transgressões há muitos anos, há século, e nada nos acontece. Nada, o máximo que pode, de vez em quando, você tem alguma tragédia. É o cara que entrou na frente do outro lá na fila e tal, o outro estava armado. Existe. Também é um mal, exatamente. Mas que tem que ser evitado também. Exatamente. É um efeito colateral desse procedimento errado, né? Então começa a dar essas coisas. O que tem que fazer é um conjunto de princípios de educação que norteia a sociedade e pronto. E não temos. Nós não temos. Temos até o conjunto de princípios, mas ninguém segue, sabe? Exato. Então, esse é o grande problema nosso. Outra questão, você falou que a gente já estava resvalando para outras questões, é também a questão, nós estávamos falando da Câmara, né? Isso. Mas nós temos que falar da Prefeitura, nós temos que falar do Congresso. Não basta nós votarmos num prefeito ou num deputado, sabe? Mas nós precisamos acompanhar o trabalho desse deputado. Por exemplo, nós tivemos o impeachment da Dilma. Nós precisamos ver como é que nossos políticos se comportaram. E por que se comportaram? Precisamos fazer essa cobrança também. Não basta ficar, não, porque ela não presta. Não, peraí. Ela não presta, não. Você tem que me dizer por que não presta, porque o outro também não presta e você é muito doce com ele, sabe? Então, nós precisamos perguntar isso aos nossos eleitos. O que você está fazendo? O que você está fazendo no Ministério? O que você fez com tal assunto, tal questão que foi discutido? Nós tivemos questões grandes nos portos, por exemplo. Como é que nós discutimos isto? O que você fez? Como é que foi? A quem você protegeu alguém? Não protegeu. Você realmente trabalhou para o lado do povo. Ou você protegeu uma empresa que vem lá há muitos anos não pagando os seus tributos para a nação, como o caso da Libra, né? Então precisamos fazer essas perguntas no nosso dia a dia. E nós não fazemos. E isto, Rei, não precisa ser um cara importante, basta ser cidadão. Claro. Não precisa ter diploma acadêmico. Por sinal, o pobre às vezes tem muito mais noção de ética e de honestidade do que o bem formado academicamente, sabe? Quer dizer, então, esse pessoal todo, nós todos temos que fazer isto. Eu não estou falando que os outros têm, eu tenho que fazer no meu dia a dia, eu tenho que cobrar, não posso passar também na frente dos outros. Concurso, eu não posso estar procurando o dono do concurso para passar o meu neto na frente dos netos dos meus amigos, sabe? Não, por sinal, às vezes eu até comento isso. Quando eu fui vereador, Reizinho, eu recebi muitas vezes, e idosão, os pais, os avós ficam muito angustiados para poder botar o seu neto, o seu filho no mercado de trabalho. Eu também tenho a mesma angústia, mas eu nunca recebi um pai na minha sala para dizer assim, olha, Feitosa, o meu filho passou em 5º lugar e só tem 4 vagas. Você não tem jeito de dar um jeitinho? O jeitinho era passar os que estudaram mais e passaram para trás e o filho dele para frente. Está errado. É assim que você recebe visita. É isso que o povo pede, tá certo? E o cara sai dali de forma mais contraditória possível, vai para a igreja, confessa, comunga, se sente um cara de bem, e não é. Porque é o que cria esta sociedade que nós temos. Na intenção, ele estava pensando em prejudicar outras pessoas. Por sinal, o brasileiro não tem nenhuma vocação para respeitar os direitos. O direito, a democracia, não tem.
ele tem vocação para buscar o privilégio. Se você falar para ele assim, você tem algum poder e fala, olha, não, fica tranquilo que eu vou dar a você a oportunidade de concorrer do mesmo jeito que concorrem os nossos amigos. Só isso está ótimo, né? Pronto, eu vou garantir os seus direitos. Não, não é bem isso que eu quero. O que eu quero é um privilégio, enfim, que eu concorra com mais privilégio do que o outro. Mas vem e não é. E você não vai pensar que é povão, não. Às vezes o povão tem mais respeito ao direito dos outros do que a nossa elite. A gente percebe isso, é muito frequente isso. Por exemplo, no final de cada mês, no início de cada mês, quando vencem as parcelas do IPTU, por exemplo, as pessoas fazem fila na prefeitura para pagar. E as pessoas mais humildes, até com aquele dinheiro engruvinhadinho na mão, assim, elas estão ali para pagar, enquanto outros loteadores, etc., dão um jeito de entrar na justiça, de fazer qualquer coisa. Isso, está indo atrás de advogado, atrás do fórum, para não pagar. É isso mesmo. Infelizmente, e o que é pior, né? E às vezes eles conseguem não pagar. Grandes benefícios. Você vê o benefício que o governo federal deu para o Itaú, ao mesmo tempo que ele está com a reforma da Previdência, para salvar a Previdência, ele está dando 21 bilhões para o Banco Itaú. Ora, é de um cinismo, rei, que não tem jeito. Mesmo que você seja o mais manso dos homens, não tem jeito de você não ficar irritado com um tipo de coisa desse. Como que um governo vem falar que está falido quando ele não cobra as grandes fortunas, ele não cobra, ele dá dinheiro para bancos, banqueiros e o diabo? Feitosa, só para terminar nesse assunto aí, a gente tem que resvalar também sobre esse assunto. Reforma da Previdência. Você está convencido de que é preciso a reforma da Previdência? Pelo que você disse agora, não está tão convencido assim, não. Porque tem outros caminhos para se equalizar as finanças da Previdência no Brasil. Fala um pouquinho sobre isso. Uma delas, por exemplo, para equalizar, é você fazer as grandes empresas pagarem a Previdência corretamente. Nós temos grandes fortunas da Previdência na mão das grandes empresas. Bancos e inclusive aqui em Rio Preto, você vê que muitas vezes o banco não paga nem o imposto sobre serviço, nem isso eles não querem pagar, tá certo? Por que eles, por exemplo, por que nós temos no Brasil uma verdadeira guerra contra aquela CPMF, aquele imposto do cheque, que é um imposto, acho que 0,38% e tal. Já foi até menor, depois subiu um pouquinho. E você não vê guerra nenhuma contra o imposto de renda, que é 27%. Por quê? Porque o imposto de renda eles não pagam, só nega. E a CPMF não tem jeito de sonegar. E o trabalhador paga, porque é descontado na fonte, descontado no salário dele. O trabalhador, por sinal, quem paga mais é o trabalhador. Exatamente. Se você for falar, então, em termos proporcionais, nem tem dúvida nenhuma. O pobre paga muito mais do que o rico. Não é? Feitosa, como eu frisei no comecinho do programa, é sempre muito oportuno, muito legal, muito prazeroso conversar com você. Mais uma vez, o nosso tempo já acabou, é sempre assim, o tempo passa depressa conversando com o Feitosa, né? Pois é. Obrigado pela presença mais uma vez e tenho a impressão que o importante é isso, conversarmos sobre assuntos, debatermos determinados assuntos para compartilharmos com as pessoas esses conceitos que devem presidir todas as ações das pessoas bem intencionadas, né, Feitosa? Obrigado pela sua presença. O que é importante, Reizinho, é que só complementando, é que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, não ache que o que a gente está falando é uma lição de vida para ele, não. Apenas está alertando que a vida dele é capaz de fazer isso também, ele também é capaz. E tem muita gente que faz. Também está ao alcance dele. E tem muita gente que faz, a gente não fica sabendo, tem muita gente por aí fazendo, não é? Mas precisamos fazer mais. Precisamos realmente enfrentar mais as injustiças da nossa sociedade. Bacana. Feitosa, fica feito o convite. Sempre que você quiser voltar aqui para a gente continuar conversando sobre isso, a casa está à disposição, tá certo? Reizinho, eu que agradeço, tá certo? Eu estava preocupado porque eu estou meio fora de forma, né? Imagina. Faz tempo que a gente não fala aí com vocês, mas é um prazer e eu não quero de forma alguma parecer meloso com você, mas eu sei que você é um jornalista inteligente e isso é um estímulo para que a gente exercite também a inteligência, viu? Obrigado, Feitosa. Obrigado mesmo. Um grande abraço. Um abraço para você. E obrigado a você que nos acompanhou em sua casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente na próxima segunda-feira. Eu já ia falar que é amanhã, mas hoje já é sexta-feira.
Então, até segunda-feira. Um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.